Como a aula está sendo gravada, eu vou começar novamente me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Essa é uma aula assíncrona do Laboratório de Conversão de Energia 2. Eu vou compartilhar então a minha tela com vocês para mostrar algumas informações ali no Moodle, certo? Então, tudo certo com o vídeo e com o áudio, pessoal? Sim, professor. Tá joia. Então eu vou aqui no Moodle. Tá liberado para vocês aqui então a experiência 4. Como de costume, o link para a aula. Aqui tem um vídeo que foi gravado já há quase 4 anos, onde eu demonstro a conexão da máquina síncrona com a rede elétrica, certo? Nesse vídeo, então, o foco é um laboratório que nós temos, onde nós temos uma máquina síncrona que é energizada através de uma máquina DC, funcionando como motor. Para essa máquina DC funcionar como motor, tem um gerador DC, que é também tocado por um motor de indução com rotor bobinado. Certo? Então é um conjunto lá com 4 máquinas para poder simular um sistema de geração de energia. Certo? Então nesse vídeo, o foco é a conexão com a rede. Certo? Como esse vídeo já foi feito há mais de 3 anos, praticamente 4 anos, né? Com o passar do tempo eu fui colocando mais alguns conteúdos que não estão no vídeo, que eu vou somente discutir com vocês, que é a questão do fluxo de energia reativa, certo? E também como que o fluxo, o que acontece com o fluxo do estator e o fluxo do rotor dentro da máquina. Então são 2 assuntos que não estão no vídeo e que eu vou discutir aqui com vocês teoricamente. Bom, então eu vou começar aqui o nosso slide. Experiência 4. A qualquer momento que vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me interromper, certo? Como eu estou com a apresentação aberta, eu não consigo ver o bate-papo, certo? De vez em quando eu vou parar aqui e vou ver se tem alguma pergunta escrita no bate-papo. Então, se vocês fizerem pergunta oral, eu já respondo na hora. Se fizer pergunta escrita, eu posso demorar um pouquinho para responder, tá? Mas podem fazer quando quiserem. Então, nosso laboratório, onde nós temos essas máquinas com as quais nós vou explanar hoje, ele é num primeiro momento composto por uma máquina de indução, certo? Essa máquina de indução tem o seu rotor bobinado, então existe um reostato que é conectado nesse rotor. Para partir essa máquina e reduzir a corrente de partida, nós iniciamos com esse reostato na posição de maior resistência. Partimos a máquina. Essa máquina sempre vai operar com sua velocidade mecânica diferente da rede, sempre abaixo. Depois que a máquina, então, atinge a velocidade nominal, para melhorar a eficiência, nós reduzimos o reostato. Aí a máquina acelera um pouco mais. Mais para frente nós vamos ter uma aula de simulação que eu vou mais ou menos demonstrar o efeito, né, desse reostato. Bom, conectado no eixo dessa máquina, nós temos aqui um gerador de corrente contínua. Então, essa primeira máquina de indução vai fornecer energia mecânica para esse gerador de corrente contínua. Essa máquina está no modo auto-excitado, então ela vai fornecer tensão contínua para outro circuito aqui. Então, esse é o primeiro conjunto. Então, essa máquina de indução, quando nós conectamos ela na rede, começa a puxar potência, tanto ativa quanto reativa. Você não consegue controlar a energia reativa. Ela opera como motor, então ela puxa energia. Ela tem perdas elétricas, fornece potência para o eixo. Tem as perdas mecânicas do conjunto. O conjunto acelera devido ao torque da máquina de indução trifásica. E nós vamos ter disponível potência elétrica contínua, né, no circuito de armadura do meu gerador de corrente contínua.
Bom, o segundo conjunto, ele é composto então por um motor de corrente contínua, certo? Que está acoplado a uma máquina síncrona. Então esse motor de corrente contínua, ele vai ter o seu circuito de campo alimentado e vai ser alimentado com tensão contínua que foi gerado pelo gerador de corrente contínua, certo? Então aquele gerador vai suprir energia para esse motor. Então ele fornece potência. Essa máquina, esse conjunto aqui vai começar a girar devido ao torque desse motor de corrente contínua. Então tem suas perdas aí. A máquina começa a acelerar. Tem perdas mecânicas. O rotor também é alimentado com tensão contínua vinda da nossa máquina, certo? Do nosso gerador de corrente contínua. Então ele fornece energia tanto para esse circuito de madura quanto para o circuito do rotor da minha máquina síncrona. Bom, quando a sequência de fase estiver correta, a tensão da rede foi próxima da tensão da minha máquina síncrona e a frequência da minha máquina também for próxima à frequência da rede, quando eu atingir essa situação, nós fazemos então a conexão com a rede elétrica. A partir desse momento, a minha máquina passa a puxar potência, tem perdas elétricas e o que sobrar vai fornecer de energia para a rede. Lembrando que essa máquina síncrona, nós conseguimos então controlar esse fluxo de potência reativa. Eu vou tentar explicar isso na nossa aula de hoje. Certo? Bom, então, para que eu faça essa conexão dessa máquina síncrona na rede elétrica, é necessário então que a tensão esteja próxima da tensão da rede e que a frequência também esteja próxima da frequência da rede. Bom, aqui eu estou vendo a tensão entre uma fase do meu gerador e uma fase da rede, certo? Antes de eu fazer a conexão com a rede. Então a minha rede está operando com uma frequência de 60 Hz e o meu gerador está operando com uma frequência de 61. O que eu vejo se eu conectar um osciloscópio entre a rede e o gerador, antes de realizar a conexão, eu vou ver um sinal senoidal. Então aqui nós estamos vendo a envoltória desse seno, certo? Se eu der um zoom aqui, nós vamos ver um seno. Esse seno ele aumenta a sua amplitude e diminui a amplitude, certo? Num período de 1 Hz, que é a diferença entre a frequência da rede para a frequência do gerador. Se essa diferença entre as frequências for menor, essa frequência vai caindo, né? Ou seja, o período vai aumentando. De novo, eu vejo um seno aqui, certo? Onde o período vai aumentando, a amplitude vai aumentando e depois ele cai aqui, certo? Eu tenho que fazer a conexão do meu gerador com a rede elétrica quando a tensão está próximo de zero, certo? Nesses vales aqui, onde a tensão é baixa. Por quê? Quando eu conecto o gerador com a rede, se a tensão for muito alta, você está dando um curto-circuito entre duas tensões diferentes. Isso vai gerar um transitório na corrente muito forte, que pode inclusive desligar o disjuntor do sistema. Se eu faço essa conexão quando a tensão está baixa, essa queda de tensão, essa diferença é muito pequena e o transitório é rapidamente absorvido. No momento que eu faço essa conexão, o gerador vai sair dessa frequência e vai cravar na frequência da rede. Eu tenho mais um exemplo aqui, né? Se essa diferença for um pouco ainda menor aqui, né? Somente 1/4 de Hz, então aqui eu vou ter 4 segundos de período. Bom, como que eu estou fazendo isso no laboratório, né? Entre a rede e o gerador, nós temos conectados lâmpadas incandescentes. Então essas lâmpadas, elas piscam nessa frequência que nós temos aqui do meu sinal, certo? Então quando a tensão está alta, a lâmpada tem uma luminosidade alta. Quando a tensão
cai, a lâmpada praticamente a lâmpada apaga, certo? Então, nesse momento aqui em que eu tenho esses vales, a lâmpada apaga, nós vamos lá manualmente num disjuntor e fechamos a conexão, certo? Bom, então esse sinal nós vamos ter se as duas tensões forem iguais, certo? Se a tensão da rede e a tensão do gerador forem iguais, então eu vou ter esses valores de zero aqui, certo? E a tensão de pico vai ser 2 vezes a tensão da rede, que é igual à tensão do gerador. Agora, vamos supor que a tensão então, da rede e a tensão do gerador estejam exatamente no mesmo valor, tensão nominal. Então, nesse caso, no vale eu chego aqui a 0 volt e no pico eu chego a 2 vezes a tensão nominal. Agora, se o meu gerador tiver com uma tensão um pouco menor, certo? Então eu não ajustei bem a tensão do gerador, estou com uma tensão aqui de 0,75, o valor de pico vai ser a soma dessas duas tensões, ou seja, 1,75 a tensão nominal. E o valor do vale vai ser a diferença, 0,25 da tensão nominal. Então, se as tensões não estiverem bem ajustadas, mesmo que eu faça a conexão quando a tensão é mais baixa, ainda assim eu vou ter um pequeno transitório, certo? Porque essa tensão não está em zero. Mais um exemplo, se a tensão do gerador for ajustada a 50% da tensão nominal, ou 50% da tensão da rede, o valor máximo aqui vai ser 1,5 e o valor mínimo vai ser meio. Certo? Então, para que eu faça essa conexão, eu preciso ajustar a tensão para que ambas as tensão da rede e tensão do gerador sejam iguais, e a frequência tem que estar muito próxima. Ela não pode ser exatamente a mesma. Ela tem que ser um pouquinho diferente para que eu tenha esse efeito aqui de poder localizar esse vale. Uma outra coisa importante é que a sequência de fases esteja correta. Se a sequência de fases estiver correta, eu vou ver as 3 lâmpadas piscando juntos. Certo? Então, vocês veem que essas envoltórias estão em fase. Agora, se a sequência de fases estiver incorreta, eu vou ter um pico na sequência do outro. Eu vou ver essas lâmpadas piscando uma atrás da outra e não juntas. Então, se eu ver isso, eu sei que a sequência de fases está invertida. Como que eu faço para arrumar? Eu desligo e inverto 2 fases. Então, sempre que eu quiser inverter a sequência de fases, eu tenho que inverter somente 2 fases. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, é uma informação simples, certo? Isso aí tem no vídeo. Eu mostro todos o conjunto dessas 4 máquinas operando. Então, é importante, então, para eu poder fazer a conexão do meu gerador com a rede, ajustar o nível de tensão do gerador para ser igual ao nível de tensão da rede. A frequência do gerador tem que estar bem próxima da frequência da rede, mas um pouquinho diferente. Eu vou monitorar quando a tensão cai para 0. Nesse instante é que eu faço a conexão do meu gerador com a rede. Quando eu fizer a conexão com a rede, o gerador vai cravar em 60 Hz. Antes de fazer a conexão com a rede, se eu atuar no motor de corrente contínua que está no mesmo eixo, eu consigo acelerar ou frear a máquina. A partir do momento que eu conectar na rede, eu não consigo mais mexer na frequência. Se eu tentar acelerar, o que eu vou fazer? Eu vou estar fornecendo potência para a rede. Se eu tentar frear o eixo, eu também não consigo. Eu vou passar daí a puxar potência da rede, ou seja, eu consigo fazer essa minha máquina operar tanto como gerador quanto motor. Certo? Então, essa parte tem no vídeo, está bem tranquilo, certo? Vamos continuando. Nós vamos entrar aqui numa parte um pouco mais complicada, que eu quero mostrar
o que acontece com o fluxo do estator em relação ao fluxo do rotor. Certo? Vocês lembrem que eu já mostrei no primeiro dia de aula um experimento, uma simulação, na verdade, em que eu mostrava que se nós alimentarmos a máquina com correntes trifásicas equilibradas, nós vamos gerar um campo girante na máquina, certo? Se essa distribuição das fases também for senoidal e as correntes forem senoidais, nós vamos gerar na máquina um campo que é senoidal e que vai se deslocar espacialmente. Esse campo senoidal eu vou representar por um vetor, certo? Onde o pico do vetor é o ponto máximo do seno. Então eu tenho aqui a minha máquina trifásica, né? Tem o rotor que é monofásico, então lembrem que esse rotor está sendo alimentado com uma corrente contínua. Eu tenho um fluxo que em relação ao rotor é estacionário, mas em relação ao estator ele é girante, certo? Porque o rotor está girando. O fluxo que eu vou ter aqui no entreferro, ele vai ser o fluxo do rotor mais o fluxo do estator. Bom, o fluxo do rotor, ele é gerado pela corrente do rotor, certo? Então, esse fluxo me gera, essa corrente me gera um fluxo. Lembrem que a derivada do fluxo me dá uma tensão, certo? Então, eu tenho um fluxo no rotor, que está fixo no rotor, mas o estator vê esse fluxo girando, porque o rotor está girando. Então, esse fluxo do rotor, que é variável para o estator, ele me gera uma tensão no estator. O fluxo do estator, ele também me gera uma tensão no próprio estator e é devido à corrente que eu tenho no estator. Então lembrem que uma corrente trifásica que eu tiver aqui vai me gerar um fluxo no estator que vai estar girando aqui, certo? Tanto o fluxo do rotor quanto o fluxo do estator, eles têm que estar em fase. Em fase não, eles têm que estar com a mesma frequência. Então, quando essas tensões, quando a tensão gerada por esse fluxo aqui do rotor for igual à tensão da rede, nós podemos fazer essa conexão. A partir desse momento, a tensão da rede e o fluxo total, que é a soma dessas duas tensões, então eu tenho um fluxo que é uma tensão que é devido ao fluxo do rotor e uma tensão que é devido ao próprio fluxo do estator. Corrente do rotor me gera esse fluxo do rotor. Corrente no estator me gera o fluxo do estator. Derivada desses dois fluxos me geram essa tensão na fase A devido ao rotor e a tensão na fase A devido à sua própria corrente ou seu próprio fluxo. Certo? Então, a partir desse momento, essa tensão resultante, que é a soma das duas tensões, uma parcela de tensão devido ao rotor e uma parcela de tensão devido ao próprio estator, isso vai ser cravado na tensão da rede, certo? A rede não vai mais deixar eu alterar essa tensão aqui. Bom, só que essa tensão, ela é gerada, então, por duas tensões. Uma que é gerada devido ao fluxo do rotor e uma que é gerada devido ao fluxo do próprio estator. Bom, vamos partir para a seguinte situação. Potência ativa nula, certo? A minha máquina está trabalhando sem fornecer potência, ou seja, ela não está operando nem como motor, nem como gerador. Quando a potência ativa é zero, nós dissemos que a máquina está operando no modo chamado de compensador. E vou trabalhar com a máquina puxando potência reativa, certo? Ou seja, ela vai ser vista pela rede como sendo um fator de potência indutivo. E vou fazer mais, tá? Eu também, nesse primeiro momento, eu vou estar com a máquina operando sem corrente no rotor.
Se a máquina estiver operando sem nenhuma corrente no rotor, o fluxo que eu vou ter no entreferro vai ser devido somente ao fluxo do estator. Então, como eu não tenho corrente no rotor, eu não tenho fluxo no rotor, e eu não vou ter também essa tensão gerada devido ao fluxo do rotor. Então, a minha tensão vai ser somente devida à tensão no estator. Tensão da fase A. Bom, essa tensão na fase A, ela é gerada por um fluxo que está em 90 graus atrasado. Então, lembrem que a gente chama isso aqui de quadratura. 90 graus está em quadratura. É porque quando eu derivo esse fluxo, se ele for um seno, eu vou ter uma tensão que é cosseno, ou seja, a tensão sempre está adiantada 90 graus em relação ao fluxo que gerou, certo? Que a deu origem, certo? Corrente sempre está em fase com fluxo. De novo, corrente então vai estar atrasada, porque a corrente tem que estar em fase com o fluxo. Então, nessa situação onde eu não tenho corrente no rotor, eu tenho a tensão de terminal, vai ser igual à tensão da fase A. Essa tensão vai me gerar um fluxo que está atrasado, e esse fluxo tem que ser igual ao fluxo do entreferro, que é gerado pela tensão da rede, certo? Porque eu não tenho fluxo no rotor, porque eu tirei a corrente do rotor. A corrente que gera esse fluxo no estator necessariamente tem que estar em fase com o fluxo. Então, notem que a tensão a corrente que eu tenho no meu estator, ela está 90 graus atrasado em relação da minha tensão, ou seja, é uma carga indutiva. Agora vamos ver o que acontece quando eu começo a colocar uma corrente no rotor e a começar a ter um fluxo no rotor. Esse fluxo do entreferro, ele é gerado pela tensão da rede, certo? Então, o fluxo do rotor mais o fluxo do estator tem que ser igual a esse fluxo do entreferro. Como agora o meu fluxo do rotor já não é mais zero, o que vai acontecer é que o fluxo do estator vai diminuir. Então, se o fluxo do estator diminui, essa tensão interna da minha máquina também diminui. Então, a minha tensão de terminal ela é igual à tensão devido ao fluxo do rotor, mais a tensão devido ao próprio estator. Então, eu tenho agora dois fluxos na máquina. Um fluxo devido ao estator e um outro fluxo devido ao rotor. A soma desses dois fluxos tem que dar o fluxo do entreferro, que é constante. Esse fluxo do entreferro ele está, digamos assim, cravado devido à tensão da rede. Então, notem que agora eu tenho dois fluxos. Esse fluxo é devido à corrente no rotor, esse fluxo é devido à corrente no estator. Notem que, como o fluxo do estator diminuiu, a corrente do estator também diminui. Se eu ajustar essa corrente de modo que a tensão do rotor seja igual à tensão da rede, então eu vou aumentar um pouco mais o fluxo do rotor, de tal forma que eu vou zerar o fluxo do estator. Então eu não vou mais ter fluxo estator, por quê? Porque a tensão gerada devido à corrente do rotor vai ser igual à tensão de terminal. Então, conforme eu vou aumentando essa tensão, a tensão devido ao estator vai diminuindo. Então agora eu não tenho mais fluxo no estator. A minha tensão gerada pelo rotor, ela é a própria tensão da rede.
Então eu tenho aqui atrasado em relação a essa tensão, eu tenho aqui o fluxo do rotor. Então notem que agora eu não tenho mais corrente no estator. É nessa situação que eu tenho que fazer a conexão da minha máquina da rede. Certo? Porque nessa situação, como a tensão gerada devido ao rotor é muito próxima à tensão da rede, quando eu fizer a conexão, eu não vou ter corrente aqui no estator. Ou seja, o transitório vai ser mínimo. Se eu continuar a aumentar o fluxo devido ao rotor, o fluxo devido ao estator tem que diminuir. Então notem que como o meu fluxo no rotor é muito grande, eu vou ter que gerar um fluxo no estator no sentido oposto. Nessa situação, eu digo que a máquina está superexcitada. Eu coloquei muita corrente no rotor, de tal forma que ele gerou uma tensão devido ao rotor muito alta. O meu estator vai reagir com um fluxo contrário e com uma tensão contrária. Para ter fluxo, eu preciso de corrente. Então, eu vou ter uma corrente que, em relação à tensão da rede, está adiantada em relação à tensão da rede. Automaticamente, a minha máquina vai ser vista com um fluxo de potência capacitiva. Ou seja, a rede enxerga a minha máquina como sendo um capacitor. Por quê? Porque eu coloquei muito fluxo na máquina, eu superexcitei a máquina. Nessa situação, eu vou ter uma corrente capacitiva. Nas situações anteriores, quando essa corrente do rotor era mais baixa e o estator tinha uma corrente para o lado atrasado, né, e não adiantado, a máquina tinha um fator de potência indutivo e ela era dita subexcitada, certo? Ou seja, o meu rotor não tinha corrente o suficiente para excitar a máquina. O que eu fazia? Eu tinha que pegar parte da excitação da rede, parte dos reativos da rede. Tranquilo, pessoal? Então, eu fiz uma apresentação tentando mostrar aí os vetores, né, dos fluxos. Apesar de eu ter colocado esses vetores estáticos, vocês tenham em mente que esses vetores estão girando, né, na frequência do rotor, que deve ser igual à frequência da rede. Na situação, então, que eu tinha a potência ativa igual a zero e variei a potência reativa, a minha corrente ela saiu de indutiva para o lado direito. Conforme eu fui aumentando a corrente rotor, chegou um ponto que ela zerou e depois ela inverteu. Passou a ficar adiantado, certo? Então, é dessa forma que nós controlamos o fluxo de energia reativa, através da excitação do rotor. Então, se eu colocar uma corrente baixa, a minha máquina vai ver a minha rede vai ver a minha máquina como sendo indutiva. Se eu colocar uma corrente muito alta, eu vou superexcitar a máquina e a minha rede vai ver a máquina como capacitiva. Bom, pessoal, vou voltar agora na situação onde a potência reativa é nula e a potência ativa também é nula. E agora eu vou mexer na potência ativa, certo? Uma hora eu vou fazer a máquina operar com motor, outra hora com gerador. Então, nessa situação onde a máquina não tem nem potência ativa nem potência reativa, eu não tenho corrente no estator, certo? E não tenho fluxo devido à tensão do estator. A tensão da rede ela vai ser igual à tensão gerada pelo rotor. Bom, vamos variar agora a potência ativa, então, e manter a potência reativa em zero. Bom, se eu colocar essa potência para um valor negativo,
ou seja, a máquina operando como motor, lembra então que quando a máquina estava com potência ativa zero, fluxo do rotor e do estator estavam em fase, certo? Ou em oposição de fase. Agora, com a máquina operando como motor, o fluxo do estator ele vai adiantar, certo? Ou, em outras palavras, o fluxo do rotor vai atrasar. Porque eu comecei a colocar uma carga no rotor, automaticamente o rotor começou a atrasar. Então, o fluxo, imaginem que eu tenho dois fluxos, né? E esses dois fluxos estão conectados para uma mola virtual, certo? Se a potência é zero, esses dois não tem força entre os dois fluxos, eles estão andando juntos. A partir do momento que eu conectar uma carga no rotor, eu começo a frear o rotor. O fluxo do rotor vai ser puxado pelo meu fluxo do entreferro. Vai surgir então um ângulo que é chamado de ângulo de carga entre o fluxo da rede e o fluxo do rotor. Como esse somatório tem que fechar, vai surgir um fluxo no estator, de tal forma que o fluxo do rotor mais o fluxo estator seja igual ao fluxo devido à rede, que eu estou chamando de fluxo entreferro. Bom, peguei esse vetor aqui e desloquei ele para a origem, certo? Então aqui está o fluxo do estator. Se eu tenho fluxo, eu tenho que ter corrente. Então notem que corrente e tensão de terminal estão em fase. Significa que eu tenho potência ativa. Ou seja, potência maior que zero. Quanto mais carga eu colocar no rotor, mais esse ângulo de carga vai aumentar. E qual que é o valor máximo para esse ângulo de carga? É quando esse ângulo chegar em 90 graus. Quando esse ângulo chegar em 90 graus, vai estar o limite aí, de potência do meu motor. Se eu aumentar mais um pouquinho, a máquina sai de sincronismo. Por que é 90 graus? Esse torque que eu tenho, que é gerado pelo meu motor, ele é proporcional ao produto vetorial entre o fluxo do entreferro e o fluxo do rotor. O produto vetorial é máximo quando o ângulo é 90 graus. E ele é nulo quando o ângulo é 0 graus. Então, quando esses dois fluxos estão em fase, eu não tenho torque na máquina. Quando eu começo a colocar uma carga na máquina, automaticamente surge esse torque. Se eu aumentar de tal forma que esse ângulo chegue em 90 graus, o que vai acontecer é que, se eu ultrapassar 90 graus, o torque vai cair e não vai mais aumentar. E como eu estava aumentando o torque da carga, minha máquina não consegue mais compensar e perde o sincronismo. Então a gente nunca pode deixar que esse ângulo de carga ultrapasse 90 graus. Esse é o limite de potência do meu motor. Agora, então essa tensão, esse fluxo do rotor, me gera uma tensão que está em quadratura, derivada do fluxo. Está em quadratura. E a derivada desse fluxo me gera uma tensão que também está em quadratura com esse fluxo. De tal forma que a tensão devida ao fluxo rotor e a tensão devida ao fluxo estator seja igual à tensão da rede. Então, de novo, estou deslocando esse vetor para cá. Então, esse é o vetor de tensão interna da minha máquina, do estator, né? Bom, se eu fizer a máquina operando como gerador, o que acontece é que eu faço o inverso. Eu coloco potência no eixo de tal forma que o meu rotor
de tal forma que o meu rotor adiante em relação ao fluxo entre ferro. Ou seja, agora é esse fluxo do rotor que está puxando o fluxo do estator. Ou, em outras palavras, o fluxo do estator está segurando esse fluxo do rotor aqui, certo? Ele está girando e está segurando. Bom, para que esses dois fluxos, para que o fluxo do rotor mais o fluxo do estator seja igual ao fluxo entre ferro, vai surgir um fluxo de tal forma que o fluxo do rotor mais o fluxo estator seja igual ao fluxo entre ferro. Então, o fluxo estator está nessa posição apontando para baixo. Vou deslocar esse vetor aqui para a origem. Então, o meu fluxo estator agora está em oposição à tensão da rede. De novo, fluxo precisa de uma corrente. Então, notem que agora a corrente está em oposição de fase à tensão da rede. Isso caracteriza gerador. Então, agora a minha tensão, devido ao fluxo do rotor, está adiantada em relação à tensão da rede. Eu tenho que ter uma tensão de estator que compense isso. Então, ela está agora atrasada a tensão interna da máquina. Mas a sua corrente de armadura, corrente no estator, ela vai estar então em oposição de fase à tensão da rede, caracterizando então a máquina operando como gerador. Notem que eu sempre alterei uma potência de cada vez, certo? Primeiro eu mantive a potência ativa em 0 e alterei a potência reativa. Depois eu mantive a potência reativa em 0 e alterei a potência ativa. Nós podemos ter as duas potências sendo alteradas ao mesmo tempo. Eu não fiz isso porque já ia confundir ainda mais, certo? Eu sei que isso aqui é um pouco complicado, mas a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é que a minha máquina operando como compensador síncrono, ou seja, sem ter potência, sem estar fornecendo potência ativa, a máquina rodando a vazio, né? Se eu diminuo a corrente do rotor, a minha máquina vai precisar puxar reativos da rede. Automaticamente a máquina é vista como indutor. Se eu aumento essa corrente do rotor, a tal ponto que a tensão devido ao rotor fique maior que a tensão da rede, a minha máquina vai ter muitos reativos. Ela começa a fornecer reativo para a rede. Ou seja, a rede enxerga a minha máquina como sendo um capacitor. É meio estranho a princípio, mas a rede pode enxergar o meu gerador como sendo um capacitor. Certo? Então, isso é a máquina operando como compensador. Ou seja, eu posso usar, se eu tenho uma indústria, certo? E eu tenho um gerador, uma máquina de síncrona parada, eu posso usar essa máquina para fazer compensação de fator de potência. Basta eu colocar a máquina para girar a vazio e superexcitar a máquina, ou seja, colocar bastante corrente no rotor. É claro que eu tenho que tomar cuidado que essa corrente no rotor tem um limite, certo? A potência reativa que a minha máquina pode fornecer também tem limite. Tenho que estar ligado ali à especificação da máquina, certo? Então, dentro de certos limites, eu consigo usar a minha máquina síncrona para fazer compensação de reativos. Em vez de estar instalando capacitores, eu posso utilizar a minha máquina síncrona, certo? É uma solução que é um pouco cara, mas ela é utilizada. A grande vantagem é que se eu tenho banco de capacitor, eu tenho que ficar chaveando entre capacitores, certo? Eu não tenho capacitor variável. Não capacitor de grande potência, pelo menos, certo? Já a minha máquina síncrona, eu consigo variar continuamente esse fator de potência capacitivo. Certo? Ele é realmente, a minha máquina de síncrona, ela pode ser vista pela rede como um capacitor variável. E essa aplicação existe, ela não é muito comum, mas eu já vi aplicação disso desta forma, certo? Então, guardem bem isso, pessoal.
para poder regular potência reativa numa máquina síncrona, eu faço através do circuito do rotor. Potência reativa não tem nada a ver com potência ativa, certo? A potência ativa, para controlar a potência ativa numa máquina síncrona, essa potência tem que vir pelo eixo. Conservação de energia. Se eu forneço potência para o eixo da minha máquina síncrona, ela vai operar como gerador. E o meu rotor vai ficar adiantado em relação ao fluxo do estator. Se eu tento frear o eixo, a minha máquina vai trabalhar como motor. E automaticamente o fluxo do rotor ele se atrasa. Então é isso que vocês precisam guardar, certo? Eu sei que todo aqueles monte de vetor do fluxo de tensão é algo bem difícil, certo? Não é uma matéria simples. Precisava de mais tempo aí para estar explicando isso. Mas intuitivamente são essas informações importantes. Na minha máquina síncrona, potência ativa e reativa estão totalmente desacopladas, certo? Controle da potência reativa é através da corrente do rotor. Controle de potência ativa é através da potência no eixo. Potência ativa precisa obedecer conservação de energia. Potência reativa, o próprio nome diz, é uma potência virtual, na verdade, certo? Ela não é uma potência real. Ela é uma potência que, na média, é nula. Se eu for medir a potência instantânea. Então, ela não vem de lugar nenhum, certo? Ela só tem sentido falar de potência reativa em circuitos elétricos. Ela não vem do circuito mecânico, certo? Não tem sentido falar isso. Tranquilo, pessoal? Então, se vocês forem visitar algum lugar, alguém perguntar para vocês o que acontece com a potência ativa da máquina, se você mexer a corrente do rotor, a resposta é que não acontece nada, certo? Potência ativa da máquina depende da potência no eixo. Se você não ultrapassar os limites da máquina, não acontece nada. Certo? Eu posso aumentar, diminuir a potência reativa, que isso não vai influenciar na potência ativa fornecida para a rede. Fornecida ou absorvida, certo? Beleza, eu sei que é um pouquinho confuso, mas a mensagem que eu queria que vocês guardassem é isso, certo? Que essas duas potências estão desacopladas, em primeiro lugar. E em segundo lugar, controle de potência reativa, corrente do rotor. Controle de potência ativa se dá pela potência no eixo. Esse é um dos motivos que essa máquina é muito utilizada como gerador nas nossas usinas. É muito não. Praticamente toda usina tem geradores síncronos, porque nós conseguimos controlar o fluxo de potência reativa. E para quem está controlando todo o sistema elétrico, certo? Fluxo de carga, fluxo de potência de uma usina para cidades, esse tipo de coisa, controlar a energia reativa é importante. Em linhas de transmissão, a potência reativa está ligada ao nível de tensão. Nós não vamos entrar nesse detalhe, certo? Que não é o objetivo da nossa aula. Vocês devem ter uma cadeira de sistemas de potência, que acredito que o professor deva discutir isso aí. Tranquilo, pessoal? Eu queria que vocês guardassem essa mensagem, certo? Que eu passei para vocês. Que são duas coisas acopladas em potência ativa e reativa. E esse é o grande motivo que essa máquina é muito utilizada como gerador, certo? Bom, vou voltar a compartilhar a tela. Tudo certo aí com o vídeo e com o áudio? Ok, então vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, esse laboratório é um laboratório que estava no piso térreo, certo? Ele é composto, então, por 4 máquinas.
um motor de indução trifásico com rotor bobinado, de 3 kVA, um gerador de corrente contínua de 110 volts e 3 kVA, um motor de corrente contínua. Na verdade, essas duas máquinas são idênticas, mas essa máquina está fornecendo potência para esse gerador, e esse gerador, ou seja, estão acoplados mecanicamente, e esse gerador está fornecendo energia para o motor de corrente contínua, que está acoplado ao eixo, ao gerador síncrono, e também fornece energia contínua para o rotor do meu gerador, certo? O rotor do gerador síncrono precisa ser alimentado com corrente contínua. O meu gerador síncrono vai então fornecer energia para a rede. Na verdade, é uma máquina síncrona que no laboratório nós operamos ela tanto no modo motor quanto no modo gerador. E temos uma série de equipamentos de medição. Então, uma vez que eu faço aqui a conexão da minha máquina, né? Então, no nosso laboratório, nós vamos então conectar essa máquina numa botoeira aqui, certo? Entre a minha rede e a minha máquina, nós temos lá um voltímetro e também temos lâmpada, certo? Entre cada uma das fases eu tenho uma lâmpada lá para poder fazer o nosso sincronismo. Vamos ter um amperímetro, um voltímetro, o nosso rotor alimentado então com tensão DC para regular a corrente. Então nós também temos um amperímetro. Temos 3 watímetros instalados no sistema, porque eu quero ver aqui o fluxo tanto de energia ativa quanto reativa. Quando for dada a condição dessa tensão ser igual à tensão da rede e a frequência de operação da máquina for próxima aí da frequência da rede, nós podemos, então, quando as lâmpadas estão piscando, quando a lâmpada apaga, significa que a tensão é baixa. Então eu posso fazer essa conexão. Só para lembrar, né, a máquina de corrente contínua está no modo autoexcitado. Então eu tenho aqui uma fonte. Tenho 2 reostatos, um para o circuito de campo, um para o circuito de armadura. As duas máquinas, tanto a que está operando como motor quanto o gerador, têm essa mesma configuração. Certo? A curva então de torque da minha máquina síncrona, ela é uma reta na vertical. Enquanto eu não ultrapassar o limite do torque máximo para a máquina operando como motor, ou o limite de torque mínimo para a máquina operando como gerador, a frequência de rotação vai ficar cravada na frequência da rede. Aqui eu tenho então uma foto aí de uma máquina síncrona, o rotor de uma máquina síncrona, certo? Então aqui nós temos essa máquina é de polos salientes. Vocês notem que nós temos uma região aqui que não tem ferro. Eu tenho, nesse caso aqui é uma máquina de 4 polos. Em cada polo eu tenho bobinas, certo? Eu também tenho barramentos em cada polo que funcionam mais ou menos como um motor de indução. Então, se eu precisar partir essa máquina, esses rolamentos que eu tenho aqui, esses barramentos que eu tenho, elas fazem com que a máquina consiga partir como se fosse um motor de indução. Elas também têm a função de absorver certos transitórios mecânicos da máquina. Então, para alimentar o meu rotor, eu tenho então aqui 2 anéis que são contínuos, certo? Cada um conectado num terminal do meu rotor. 2 anéis aqui. Aqui eu tenho um exemplo então de uma máquina de polos lisos. Então vocês notem que o meu rotor é perfeitamente sinoidal. Eu vou ter aqui distribuído em ranhuras dentro do rotor as bobinas do rotor. Então notem que eu tenho as bobinas que estão distribuídas aqui nessas duas partes. Então essa máquina é um exemplo de uma máquina de polo liso, certo? Ou seja,
é uma circunferência perfeita o meu rotor, tirando as ranhuras, né? É uma circunferência. E continua sendo um estator bifásico, certo? Que vai ser alimentado por corrente contínua através dos seus anéis. Para a máquina de polos lisos, a minha curva aqui de potência máxima e mínima para a máquina operando como motor ou gerador, ela tem um formato mais ou menos senoidal, certo? Então lembrem que esse ponto de máximo ele está a 90 graus. No caso da máquina operando como motor, atrasado 90 graus, né? No caso da máquina operando como gerador, adiantado 90 graus. Então aqui eu tenho o ângulo de carga da minha máquina, certo? Então se eu tentar fazer com que esse ângulo de carga fique menor que menos 90 graus para a máquina operando como motor, a minha máquina vai sair de sincronismo, porque a potência máxima que eu posso fornecer está a 90 graus. E o mesmo no modo rotor, certo? A potência mínima aí que eu tenho está a 90 graus. Se eu tentar tirar mais potência da rede, eu não consigo. Ou melhor, fornecer mais potência para a rede, eu não consigo. Para a máquina de polos salientes, esse ângulo modifica um pouco, porque nós temos um outro torque chamado torque de relutância, mas eu não vou entrar nesse detalhe, certo? Isso também vai confundir muito a gente aí. Bom, aqui tem o procedimento da nossa aula experimental, né? A gente começa tudo ligando o motor de indução trifásico, depois nós precisamos ajustar a tensão no gerador de corrente contínua. Quando eu fizer isso, eu posso então ligar o motor de corrente contínua. Como são máquinas de 4 polos, nós não conversamos ainda sobre a questão de polos, certo? Mas como são máquinas de 4 polos, essa rotação tem que ser a metade da frequência da rede. Mais para frente nós vamos discutir isso melhor, certo? Uma vez que eu fiz a minha máquina partir, eu vou pegar a minha máquina síncrona e vou ajustar a sua tensão para que a tensão seja 220 volts, que é a tensão que nós temos no laboratório. Uma vez que eu conseguir ajustar tanto a tensão quanto a frequência, eu vou esperar as minhas lâmpadas que eu tenho lá vão ficar piscando. Quando as lâmpadas apagarem, eu posso ligar o disjuntor e fazer a conexão com a rede. Então eu verifico aí o sincronismo, aguardo o instante que as lâmpadas apagam para conectar a máquina da rede. Bom, no nosso laboratório esse processo é bem manual, né? É claro que em uma usina esse processo é automático, certo? Mas para demonstrar o funcionamento nós fazemos isso de forma manual. Então, alguns comentários importantes, né? Quando a minha máquina síncrona está desconectada da rede, a máquina de corrente contínua ela é capaz de acelerar ou de frear o eixo. A partir do momento que a minha máquina síncrona é ligada na rede, eu não consigo mais, certo? Se eu tentar acelerar a máquina, o que vai acontecer é que eu vou fornecer potência para a rede. Se eu tentar frear a máquina, eu também não consigo frear. O que vai acontecer é que eu vou puxar a potência da rede. Ou seja, eu posso fazer a minha máquina síncrona operar como motor ou como gerador. A partir do momento que ela está conectada na rede, a sua velocidade fica cravada na velocidade síncrona. Bom, pessoal, essa aula, quando nós fazemos no laboratório, era uma aula bem assim qualitativa, certo? A gente não faz, eu demonstro no laboratório essa inversão aí do fluxo de potência reativa. Nós temos uns alicates watímetros que medem fator de potência, então a gente consegue ver que quando eu coloco pouca corrente no rotor, eu tenho um fator de potência indutivo. Quando eu aumento essa corrente, primeiro o fator de potência praticamente zero,
Se eu continuo aumentando a corrente, o fator de potência se inverte para capacitivo, certo? Então a gente consegue demonstrar isso no laboratório. O fluxo de potência ativa a gente também mostra, mas isso já foi feito no experimento 3, certo? Como esse experimento é mais qualitativo, nós não temos dados de medição, então eu não vou cobrar nesse experimento 4 relatório para vocês, certo? Então vocês vão ter uma semana de folga de relatório. Tá, joia? Então vocês vão ter uma pequena folga aí. Tá, ok. Bom, pessoal, curiosidades aí, dúvidas. Eu sei que aquela explicação ali do fluxo é complicada, eu compreendo que é complicada, certo? Vocês talvez não tenham embasamento suficiente ainda para entendê-la, certo? Mas é a maneira mais simples que eu consegui de tentar explicar como que a gente consegue controlar esse fluxo de potência reativa, tá? No mais, o que eu consigo fazer é mostrar no laboratório, né? Como nós não conseguimos fazer isso no laboratório, por enquanto vocês têm aí que confiar em mim, certo? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Uhum, tá joia. Eu acho que eu vou encerrar com umas imagens que eu tenho, que mostram um problema que aconteceu numa usina. Esse problema, os grupos são de 3, sim, continua grupos de 3, certo? Eu acho que talvez eu que não tem relatório esse experimento 4, né? Então, mas todos os experimentos vão ser grupo de 3, de até 3, né? Eu vou terminar aqui a aula primeiro mostrando umas figuras de um problema que aconteceu numa usina na Rússia, certo? Essa usina, vou abrir aqui. Cadê as figuras? Está no semestre passado. Uhum. Vou compartilhar de novo com vocês. Isso é mais uma curiosidade. Então, essa aqui é uma usina na União Soviética, na Rússia, na verdade, né? Aqui, então, nós temos a barragem, né? E aqui nós temos a casa de máquinas, onde estão instalados os nossos geradores, certo? Ou seja, vocês podem ver que aqui tem esses canos, né? Isso direciona a água que está saindo para passar pelas turbinas. Aqui quando o nosso lago está muito cheio, né, eu tenho mais vazão de água do que a minha usina pode fornecer. E tem umas comportas, na verdade, que só está passando a água direto, certo? Não está gerando energia aqui. Isso aqui a gente só abre essas comportas quando a gente tem muita água na nossa represa. Deixa eu ver se eu avanço aqui. Aqui uma nova visão agora da parte de baixo, né? Vocês notem que aqui é a casa de máquinas. Aqui, novamente, a casa de máquinas, agora por dentro. Então, embaixo de cada uma desses círculos, nós temos o rotor. E mais embaixo ainda, nós temos a turbina. Então, deixa eu ver se tem alguma pessoa que não tem ninguém aqui, certo? Eu diria que essa cerca aqui, né, deve bater na cintura de uma pessoa, certo? Então, sei lá, isso aqui deve ter uns 10 metros de diâmetro, uma coisa assim, certo? Então, isso é algo bem alto aqui, né? Nessa usina aconteceu algum tipo de problema
que por algum motivo, talvez foi um tronco, alguma coisa entrou na turbina, a turbina quebrou, certo? Passou água aqui para a parte de cima, automaticamente todo esse sistema começou a bater, começou a vazar água para a casa de máquinas. Notem que a casa de máquinas foi totalmente destruída. A única turbina que ficou intacta era uma turbina que estava em manutenção. Todas as demais acabaram sendo danificadas. Então notem que a destruição nessa usina foi muito grande, o prejuízo foi grande. Para provar que foi na Rússia, né, aqui está o Putin. E de novo, né, a gente consegue ver o tamanho de uma pessoa e o tamanho que eram as turbinas. Que são as turbinas, né, de uma usina hidrelétrica. Então aqui de novo, esse aqui é o rotor, certo? O rotor ele ficava aqui embaixo. E de novo aí totalmente destruída aí a usina. O problema real ninguém sabe, certo? O que realmente aconteceu aí nessa usina, porque a Rússia é muito fechada, né? Ninguém sabe direito o que acontece lá, né? Esse é um problema aí que aconteceu numa usina. Um dos problemas possíveis é que entrou algum tronco, alguma coisa muito grande que travou a turbina, e isso fez com que o sistema colapsasse, né? Deixa eu ver aqui, eu não tinha lido ainda. Da Camila, eu tenho uma dúvida sobre o relatório 3. Pelo que eu entendi, a potência ativa é medida. Então, precisaria que o senhor... sim, a potência ativa é a soma dos watímetros 1 e 2, certo? No experimento 3. É o que o Matheus escreveu aqui, é a soma do watímetro 1 e 2. Ah, tá. Então, beleza, já foi tudo entendido aí, né? Okay. Então, eu mostro essas fotos mais por curiosidade, né? Problemas podem acontecer numa usina, né? Esse foi um problema catastrófico, né? Eu nunca tinha, acho que o único caso que eu conheço é esse aí dessa usina na Rússia, certo? Nunca vi esse problema acontecer mais em nenhum lugar. Só por curiosidade aí para vocês. Alguma pergunta, comentário, pessoal? Curiosidade? Ok, então, pessoal. Não tendo mais nenhuma questão, então nós vamos estar encerrando aí a nossa aula de hoje, certo? De novo, né, vocês vão ter uma folga aí com o relatório. Nós conversamos de novo na semana que vem. Tem mais alguma dúvida do relatório 3? Não, o IS e o VS são as tensões e correntes do estator. Nós utilizamos essas duas informações para calcular a potência total, certo? Que está a fórmula lá no relatório. Tá joia? Mais alguma questão, pessoal? Se não tiver, como eu comentei, nós estamos encerrando a nossa aula. Semana que vem, conversamos novamente. Então tá, pessoal. Até semana que vem.